Olá, pessoal, muito boa noite para todo mundo que está aí. Sou a professora Valdilene Nogueira, estou aqui para conversar com vocês hoje sobre o nosso simpósio Diálogo Educacional. Eu vou convidar a professora Carla e a Mariana, que é psicóloga, para a gente ter um debate, para a gente ter uma conversa sobre a psicologia da educação. Então, hoje, abrindo o nosso ciclo de diálogos, um diálogo muito especial, muito especial para mim, muito carinhoso para mim, com a Carla e com a Mariana, que são pessoas que eu admiro muito, profissionais incríveis, e eu acho que a gente vai ter uma conversa muito proveitosa, espero que todos gostem. Então, eu vou chamar aqui para conversar com vocês a professora Carla e vou pedir para que ela se apresente para nós. Conversar com vocês. Boa noite a todos os participantes desse diálogo educacional, promovido pela Faculdade Forte, de forma a gente enriquecer aí o nosso olhar sobre a educação, né? Muito obrigado pelo convite em participar. Eu sou a professora Carla, eu tenho 20 anos de atuação na educação básica, fiz o meu mestrado sobre motivação e a educação física escolar no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, e lá também eu fiz o meu doutorado sobre um programa de enriquecimento instrumental, debatendo as funções executivas na aprendizagem, e a minha população foi especialmente em relação aos idosos, né? Como que essa aprendizagem ela podia ocorrer em idosos. É uma honra a gente ter você aqui, viu, Carla? A Carla, Obrigada. pessoal, é a professora da disciplina de Psicologia da Aprendizagem do curso de Teorias Curriculares e Práticas Pedagógicas da Faculdade Forte. E um pouquinho do que ela vai falar aqui com a gente vai poder ter a oportunidade de conhecer mais ao longo da nossa disciplina. Com muita honra, muita alegria, apresento para vocês também a Mariana. Mari, quer se apresentar para o pessoal? Sim, claro. Boa noite, pessoal. Val, agradeço especialmente pelo convite, fiquei muito feliz. Eu sou uma entusiasta ali da educação, adoro esse tema, já trabalhei na área educacional, gosto muito do ambiente de sala de aula, né? Estou sempre envolvida com algum tipo de prática da educação, e hoje a minha atuação é prioritariamente no consultório. Eu sou psicóloga clínica, tenho especialização em psicopedagogia educacional, né, e terapia comportamental pela USP, e, nossa, adoro esse tema. É um prazer muito grande estar aqui com duas pessoas incríveis da gente debater um pouquinho. Que legal, meninas. Então, acho que o pessoal que está assistindo, a gente vai ter uma conversa muito boa hoje. Eu queria começar, gente, para a gente começar a conversar sobre os nossos conteúdos, tentando relacionar, né, a ideia da psicologia com a educação, porque muitas vezes a gente escuta falar sobre isso, mas a gente não tem noção da abrangência e da importância que é o professor, o educador, a educadora, ela se perceber dentro de um processo onde que a psicologia é super importante no processo de ensino-aprendizagem. Então, eu queria começar por essa questão. Queria que vocês pudessem falar um pouquinho para nós sobre como que essas áreas elas se relacionam, né? E como que o professor ou a professora elas podem perceber isso. E aí, então, Carla, você podia explicar para nós um pouquinho qual que é a relação entre psicologia e educação? É importante a gente saber em que momento essas áreas elas possuem um diálogo, né? A interação entre psicologia e educação, ela ocorre na aplicação dos conhecimentos sobre a compreensão dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem do aluno. Ou seja, né, pesquisar como o aluno aprende, levando em consideração essas fases do desenvolvimento humano. Então, consideramos que as estratégias utilizadas no aprendizado da criança, elas são diferentes das utilizadas para os adolescentes e para a fase adulta, né? E para também os processos de aprendizagem, por exemplo, do EJA, que reúne aí várias faixas etárias. Então, a psicologia na educação, ela foi sendo construída com a finalidade de fornecer os subsídios teóricos para a prática de ensinar e de aprender, de forma a torná-los assim mais eficazes. De que forma geral a gente podemos entender a aprendizagem como um processo mental,
para adquirir, reter, utilizar os conhecimentos, as aptidões, os hábitos, as virtudes, atitudes e valores e as ideias dos alunos. A gente reconhece o valor da psicologia à educação ao longo de uma história da produção do conhecimento do ser humano, né, e do mundo. E vale ressaltar a complexidade que envolve essas relações entre as abordagens teóricas, né, como também será explanado nas teorias, né, curriculares e práticas educativas, como vai ser bem salientado com os nossos amigos, né, Daniel Maldonato e o Pedro, né, que vão explicar que as teorias, elas são abrangentes das fases do desenvolvimento e como que o professor ele pode utilizar dessas teorias, que foram embasadas principalmente nos princípios da psicologia, nas práticas do dia a dia do professor, né, na sala de aula, ou do dia a dia do professor em qualquer outra instituição que fomente a aprendizagem. Muito legal, Carla. Você sabe, né, que eu já estou me sentindo conversando com vocês mesmo, que eu tenho 10 anos, vou fazer 12 anos de escola pública agora, né? Então, 12 anos que eu estou ali dentro da escola. E aí, eu queria saber, eu queria entender um pouco mais, né? Queria que vocês falassem um pouco mais, e aí eu vou direcionar um pouco mais para a Mari, que assim, eu percebo, Mari, que o ambiente educacional, ele tem uma influência muito grande nas relações que a gente estabelece com os nossos alunos. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, que você falasse sobre isso. Assim, eu acho que tem um aspecto importante que a Carla trouxe, que é o quanto a psicologia ajuda a gente a olhar de forma especial e individual ali para cada aluno, né? A forma como cada aluno aprende é muito diferente um do outro. Cada aluno tem um processo de aprendizagem, um processo, né, para reter, para utilizar daquele conteúdo muito diferente do outro. E eu costumo dizer, né, acho que muito balizada aí na minha abordagem, eu tenho aí uma vertente na minha prática comportamental, em que a gente define o comportamento como a interação entre, né, o indivíduo e o ambiente. Então, todos os nossos comportamentos, eles são muito pautados em todo esse ambiente que nos cerca, né, que nos influencia de alguma forma. Então, para que um comportamento, né, independente de qual ordem seja, acontecer, é preciso que a gente tenha uma interação ambiental que promova a manutenção desse comportamento. Quando a gente vem para o ambiente da escola, isso é muito rico, porque ali é uma fabriquinha de aprendizagem, né? A gente está o tempo inteiro ali fornecendo estímulos, né, de diversas formas, para que o aluno, né, retenha aquele conteúdo e faça uso dele no seu dia a dia. E essa interação ela é muito rica, porque o papel do professor, a instituição, as regras da instituição, a forma como o professor, né, propõe o conteúdo, como ele estimula ali a aprendizagem, influencia diretamente na manutenção ou na não retenção daquele conteúdo, né? Então é importante que a gente olhe, né, muitas vezes no micro, sabe? Por que será que esse aluno não está aprendendo? E aí, quando a gente olha ali no pequenininho, bota uma lupa, né, a gente às vezes entende que, opa, tem aqui um processo que, sei lá, um aluno é muito mais auditivo, e eu expliquei tudo isso só colocando na lousa, então ele teve muita dificuldade para reter, enfim, detalhes muito simples, né, que podem beneficiar ou não a aprendizagem. Então, para que um comportamento se fortaleça, é importante que a gente entenda ali essa interação, né, do indivíduo com o ambiente. E o professor é um super ambiente para o aluno, né? Está influenciando diretamente na aprendizagem dele. É importante salientar, Mariana e Val, o quanto que a gente não pode, por vezes, utilizar a mesma prática, né, para a população que a gente atende. Então, muitas vezes o professor até se sente frustrado, né, porque ele pega uma aula e monta com tanto amor, tanto carinho, né, desenvolvendo aí todos os princípios de uma aprendizagem significativa, mas ele tem que entender que o contexto daquela população ele é único,
né? Então, a mesma aula, ela não pode ser dirigida para aquela população, porque ela possui um contexto diferenciado. E essa aprendizagem, ela só vai se tornar significativa se ele consegue interagir com esse ambiente que ele está envolto, né? Se ele consegue modificar o seu comportamento nessa interação com o ambiente, que é o processo da escola. E a gente também precisa entender como professor que só faz significado esse aprendizado se ele pode utilizar todos esses contextos e todos esses conceitos que ele aprendeu naquela sala de aula, naquele movimento de interação de aprendizagem, se ele pode usufruir disso na vida cotidiana, né? Então, hoje a gente fala muito de uma escola que ela vai ultrapassar os muros, né? Quando que ela ultrapassa esses muros? Quando o indivíduo, seu aluno, ele pode entender que ele pode interferir no contexto social que ele vive, né? Tanto economicamente, tanto politicamente, e provocar modificações até na própria sociedade que ele está envolvido, né? Isso sim se torna uma aprendizagem significativa, como que você falou. A gente tem que olhar o contexto desta sociedade, o contexto em que ele está envolvido, para que realmente os conceitos sejam significativos, né? Quantas vezes a gente verifica assim, olha, aprendi tanto matemática e não uso para nada, né? Talvez o professor ele tenha que subsidiar esse desenvolvimento dessa aprendizagem, fazendo com que ele enxergue a matemática no seu dia a dia, né? Com que ele enxergue a matemática na sua vida diária. E hoje, eu como professora de Educação Física de formação, temos uma estratégia maravilhosa, né, e a Val pode falar muito bem disso, que é o planejamento participativo, né, o quanto que esse aluno ele precisa ser protagonista e coadjuvante desta ação, porque esta ação ela só vai fazer sentido se ele consegue conquistar esse espaço social em que ele vive, né? Ou seja, transpor essa aprendizagem, esse significado desses conceitos que ele aprende na escola no contexto social que ele vive, né? Senão não tem sentido. E aí, como a Mariana também pontuou, modificando assim esse comportamento, né? Esse comportamento que pode ser visível, mas também é um comportamento reflexivo, né? Um comportamento de interações que ele possa modificar socialmente aquele ambiente, politicamente principalmente, né? Isso é muito importante. Posso só fazer um parênteses? Claro. Legal você falar. Eu acho que faz todo sentido quando a gente está pensando no quanto a gente quer fortalecer alguns comportamentos dentro da sala de aula, né? E fora da sala de aula também, por exemplo, fazer lição de casa, leitura, né, trazer as atividades, fazer as atividades em grupo, as atividades propostas em sala, e muitas vezes a gente não sabe muito bem, a gente está usando estratégias ali, às vezes, até punitivas, né, enfim, a depender da estratégia, e que não cola muito bem, né, para muitas crianças. O quanto é importante para que um comportamento, ele se fortaleça, que ele permaneça acontecendo, que a gente gere impacto no nosso ambiente e que esse impacto ele seja significativo. Então, quando eu aprendo na sala de aula, né, um conteúdo que eu consigo trazer para o meu dia a dia, né, para as minhas relações, que eu vejo utilidade nele, acho que o ciclo se fecha, né? Sim. E ali faz sentido ele permanecer e a gente continuar fazendo o uso dele, né? É muito interessante porque eu trabalho hoje, né, prioritariamente no consultório, e aqui não é um ambiente escolar, gente, mas é uma escola também, né? Não é um ambiente de escola formal, mas é uma escola, porque todo mundo que deseja fazer terapia começa a aprender um monte de comportamentos e que no começo fala, mas por que isso? E quando começa a ter utilidade, fechar ali o ciclo, fala, opa, isso daqui faz sentido, aí o comportamento se fortalece. Uhum. Muito legal. Exatamente. E a gente percebe isso no fazer docente, né? Então, eu vou colocar o meu olhar de professora aqui em cima das falas de vocês, trazendo essa bagagem muito legal da psicologia.
quando a gente está no fazer docente, então a Carla deu o exemplo do planejamento participativo, né? Que é quando ao longo da escolha dos temas, dos conteúdos, das atividades, você dá voz aos alunos, né? Então você dialoga com os alunos e pergunta para eles o que aquele conhecimento dialoga com a realidade, o que aquilo ali faz sentido para ele. O porquê que é importante aprender aquilo, quais as sugestões que aquele aluno tem. Então, a gente abre o nosso planejamento para que o aluno se faça parte, né? Se coloque presente, e assim a gente consegue que a aprendizagem tenha mais significado para esse aluno. E aí a gente percebe como que o comportamento, além de observar o comportamento do aluno, como que o nosso comportamento enquanto educador é importante. Porque muitas vezes eu vejo assim, vamos fazer um planejamento participativo, mas a professora é extremamente autoritária, né? E aí é autoritária no seu comportamento. Então ela manda ficar quieta, ela manda ficar no lugar, ela não deixa ninguém falar e vai copiar aqui da lousa. E aí, opa, pera, né? O nosso comportamento, ele tem que se misturar com a nossa prática. E aí eu acho que a psicologia, além de pensar nessas relações da aprendizagem, ela faz a gente, professora, né, refletir sobre a nossa condição dentro da escola. E como que, às vezes, a gente limita possibilidades, ou a gente é incoerente, né? A gente usa autores democráticos, mas a gente tem uma fala extremamente autoritária. E aí eu acho que é a hora que as teorias curriculares, elas precisam dar a mão para a prática pedagógica, né? Até o ponto que a gente não consiga mais reconhecer o que é teoria, o que é prática, que é quando a gente atinge a praxis, que é aquilo que a gente busca no nosso fazer docente. Meninas, vou pedir aqui um minutinho, né? Porque a gente precisa de interagir, né? Acho que está chegando um monte de perguntas, as pessoas estão assistindo, estão gostando, estão elogiando, está chegando muita coisa legal aqui. Então, eu vou pedir para quem está assistindo, vocês podem mandar as perguntas, tá bom? Eu estou aqui com 2 diretores anjos que estão me enviando todas as respostas de vocês, todas como que vocês estão interagindo de acordo com essa conversa, se vocês estão gostando. Então, eles estão mandando para a gente. Eu vou pedir para que vocês continuem a mandar, pode mandar as perguntas no chat, que eu vou encaminhar todas aqui para a Mariana e para a Carla, para a gente ter essa conversa que seja um diálogo verdadeiro, né? E que você que está nos assistindo não seja um espectador passivo, e sim que você possa participar com a gente aqui. Mais um recadinho só, é que se você deixar o seu nome completo aí no chat, esse painel ele dá o certificado para você de participação, né? Então eu vou pedir para que você coloque o seu nome, por favor, aí nos comentários, coloque o seu nome completo, que a nossa equipe já está providenciando os certificados de participação. Tudo bem? E aí, então, agora eu vou voltar lá para as meninas, para a gente voltar um pouquinho nas nossas conversas, né? E aí eu queria, Carla, que você falasse para a gente, você já falou bastante sobre aprendizagem significativa, acho que deu para a gente ter uma noção muito legal, assim, e eu queria que você falasse sobre esses processos auxiliares, né? Que a gente sabe que a aprendizagem significativa, ela depende de alguns dos processos, e eu acho que para os educadores, as professoras, as pessoas que desejam trabalhar com educação, é importante que elas conheçam esses processos. Uhum. O que eu acho assim, que para mim o carro-chefe, né, do processo auxiliar de aprendizagem é a motivação, né, que eu estudei bastante na época do meu mestrado, e a motivação ela pode ser definida com que uma ação, algo ou um motivo que faz essa pessoa ter um determinado comportamento, né, e que ela faz mudar o curso desta ação. A motivação, ela tem 2 processos, né, principalmente relacionados à psicologia cognitiva, que são os fatores internos e os fatores externos. O professor, durante a sua estratégia, durante a sua prática pedagógica, ele faz usufruir no aluno, ou seja, faz com que desencadeie no aluno, talvez um fator externo àquele aprendizado. Se esse fator ele faz sentido para que esse aluno aprenda, aí ele vai desenvolver uma motivação intrínseca, né? A motivação intrínseca é decorrente dos fatores internos dessa aprendizagem, né? Por exemplo, né, vamos citar um fator intrínseco essencial.
Se eu aprendo aquele determinado conceito, fazendo uma relação com as minhas aprendizagens anteriores, com os conceitos que foram significativos para mim, aquela motivação interna, ela é muito mais aflorada durante esse processo educacional, né? Ou seja, o professor, ele foi um fator extrínseco desta motivação, ele desencadeou um processo interno com que essa motivação aflorasse, ou com que ele sentisse sentido, né? Desculpa, sentir sentido é muito ruim, mas que ele verificasse o prazer de realizar aquela atividade que o professor está estruturando. Por isso que nesta aprendizagem, a gente fala da aprendizagem de conhecimentos prévios, né? Só faz significado aquilo que ele está aprendendo se ele consegue fazer uma interação com algo significativo que foi anterior àquela aprendizagem dele. Então, o professor, como um motivador extrínseco, ou seja, externo, é capaz de salientar neste aluno o motivo interno daquela prática pedagógica que desenvolve aquele aprendizado que é subjetivo, que é interno da pessoa que está aprendendo. E nesse sentido, a gente verifica o quanto, e a Mariana pode falar muito melhor do que eu, por ser psicóloga, o quanto que essa afetividade entre professor e aluno, ele desenvolve esse processo, né? Quanto que ele é significativo. Então, como a Val disse, se é um professor autoritário, né, se é um professor que utiliza aí de teorias mais democráticas e progressivas nesse processo, mas ele é um professor que impõe resultados, né, que manda toda hora ficar quieto, que não deixa fazer uma interação entre os alunos, o quanto que isso fica prejudicado, né, o quanto que essa motivação, esse motivo, essa ação para aquele comportamento, ele vai ficar muito, muito prejudicado nessa prática desse professor, nessa estratégia que esse professor utiliza, né? Se ele é um professor que ele é aconchegante, né? Que ele é um professor que ele escuta, que ele é um professor que ele deixa com que o aluno protagonize também a sua ação, quanto que isso se faz importante, né? Deixando de ser aquela aula de ditadura, né? Aquela aula que o professor só expõe, que manda copiar da lousa e que não utiliza outros recursos para essa aprendizagem, como a Mariana falou. Tem alunos que, pela minha voz, aprendem, tem alunos que precisam visualizar para que essa aprendizagem ocorra, tem alunos que precisam sentir sinestesicamente, né, a prática, o movimento, para que essa aprendizagem ocorra. Então, na minha prática pedagógica, o que eu muito saliento é essa motivação para essa ação, né? E o quanto que o afeto estimula que essa modificação ela seja certeira, e que essa motivação ela seja uma motivação interna que leve o aluno à aprendizagem significativa. Muito bom. Nossa, ficou ótimo, Carla. Eu ficaria aqui conversando com vocês, gente, olha, porque vocês não sabem o quanto isso é importante para a gente que está na escola, né? Então, por mais que hoje eu esteja na universidade, o chão da escola, a ideia da aprendizagem, a construção de saberes, a gente tece muitos problemas ali, né? Principalmente na escola pública, a gente tem situações diversas que são de ordem social e a gente precisa de transformar o macro no micro o tempo todo, né? Então, a gente precisa lidar com tudo que está lá fora e a gente, dentro ali da nossa sala de aula, a gente precisa criar as condições, apesar de todas as condições externas, de que aquele aprendizado ele aconteça, né? Então, ouvir vocês é muito esclarecedor nesse sentido, porque eu acho que dá um aconchego para a gente que tá ali nessa busca, né? E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente, Mari, sobre essa relação de afetividade, de amorosidade, né? E que eu acho que a gente não pode negar também a ideia da responsabilidade docente, né? Então, não é ser a melhor amiga dos meus alunos, mas é ser para eles uma professora, né? E isso demanda autoridade também. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação para nós entre alunos e professores e como que a gente pode criar um ambiente propício para que a aprendizagem aconteça de uma maneira mais significativa. De novo, né? Eu trago esse conceito que é tão importante do contexto, né? Carla estava falando e eu estava aqui pensando o quanto, para que a gente se motive a fazer algo, né,
a gente precisa também de um contexto ambiental que nos coloque ali, né, propensos à ação. E o professor, ele é essa figura dentro da sala de aula, dentro da escola, que tem aí essa influência tão grande sobre o comportamento dos alunos, né? Eu acho que o carinho, o afeto, né, a atenção dedicada faz muita diferença nesse despertar, né, da motivação nos alunos. Fazendo um parêntese aqui, eu brinco sempre, e na verdade não é brincadeira nenhuma, é pura verdade, que os professores todos, eu me lembro de todos os meus professores desde o prézinho, assim, não tenho esqueci quem foi o professor de matemática nenhum, eu lembro de todos, porque todos eles sempre foram figuras muito importantes para mim. Eu me lembro muito na pré-escola do olhar dedicado que eu tive de todos os professores, sempre pensando comportamentos e habilidades minhas, que eles viam ali, e quão significativo isso foi para mim. Até o meu ensino médio, né, eu dizia que eu seria professora, não tinha outra escolha, era isso. Eu vou ser professora, porque para mim aquela figura sempre foi uma figura de muita inspiração. E eu não tenho dúvidas do quanto, né, tem relação com esse olhar cuidadoso, generoso e afetivo de todos os professores, ou quase todos que eu encontrei. Então, eu acho que esse olhar dedicado, se a gente está falando, por exemplo, né, trazendo aí alguns cenários da realidade pública, né, que era onde eu sempre me inseri, sempre estudei escola pública, a gente tem ali uma diversidade muito grande de famílias e de estruturas familiares, de contextos familiares, que a gente não consegue colocar aqui em 2, 3 frases, né? Enfim, levaríamos uma conversa aqui de 10 horas para a gente conseguir condensar um pouquinho dessas realidades. E aí, quando a gente, né, junta um grupo dentro de uma sala de aula tão heterogêneo, é muito difícil da gente conseguir acessar a todos de uma vez, né? No Sim. entanto, alguns professores conseguem brilhantemente fazer isso, e eu imagino que vocês tenham essa habilidade mágica aí, né, de trazer um pouco dessa delicadeza e desse olhar dedicado para cada um, porque faz muita diferença. Então, né, você saber ali a habilidade, né, que salta aos olhos em determinado aluno, uma dificuldade que ele também tem, e chamar quando precisar, né, falar sobre essa dificuldade, chamar no cantinho, também conseguir ressaltar a habilidade quando, né, possível, quando pertinente, né, perguntar, se interessar sobre as dificuldades, se interessar sobre o contexto familiar daquela criança, não para você sanar, porque o professor não é super-herói, né, a gente tem que deixar isso claro, mas são interesses, né, que despertam na criança uma reciprocidade. E uma vez que eu gosto dessa professora, eu fico muito mais motivada para participar da aula, para fazer os deveres, né, para trazer ali a minha contribuição, para falar e me expor em sala de aula. Então, à medida que um professor, mesmo tendo uma sala heterogênea, consegue minimamente trazer esse olhar dedicado, nossa, já abre ali um túnelzinho para né, muitas aprendizagens significativas ali, né? Não sei se e às vezes, né, Mariana e Val, infelizmente o aluno só tem um professor, né, que dá um aconchego. Só tem um professor que pode dar um abraço, ou somente tem aquele professor que olha ele nas suas particularidades. Pelos conflitos, né, de casa, que como você como psicóloga deve entender o quanto que esses conflitos interferem dentro, né, da sala de aula, dentro deste aprendizado, e que muitas vezes esse aluno, ele olha neste professor como um porto seguro mesmo, né, como alguém que é capaz de verificar as individualidades dele e verificar o quanto que ele tem de riqueza neste processo. Né, porque muitas vezes, assim, eu verificava na minha experiência aí de sala de aula, que muitas vezes o aluno ele só tinha eu para um abraço,
né? Ele vinha exatamente para a minha aula para poder me dar um abraço, né? Então, é essa afetividade que a gente construía durante toda, né, esse ano letivo, durante todo esse planejamento, incorporando que esse processo é assim, máximo, né? Esse olhar que você tem para aquele aluno, e assim, claro que nesse processo de aprendizagem a gente tem que ver as suas limitações, mas também ver as suas possibilidades, né? Que às vezes o professor, ele é o único porto seguro que esse aluno tem. Uma vez eu me lembro que num seminário, até mesmo, né, do ensino superior, esse aluno tinha uma super vergonha de falar, né, no seminário, e aí eu falei assim para ele: nossa, você fala muito bem, né? Por que você não vai fazer um curso de oratória? Vocês acreditam que esse aluno, até nos dias de hoje, quando ele vai dar uma aula, ele pede: professora, será que você pode verificar se está tudo certo? Será que você pode verificar se eu estou falando corretamente? Né? Então, quer dizer, essa confiança, né, que você passa para esse aluno, porque ele mesmo me disse: professora, nunca ninguém me disse isso, né? E o quanto que eu vou, por causa da sua fala, o quanto que eu vou procurar melhorar, né, essa minha desenvoltura, esse meu desempenho, esse meu se sentir recíproco com o meu aluno, né? E assim, para mim isso foi de uma riqueza assim absoluta, né? Absoluta, porque foi uma simples palavra, né? Eu falei: nossa, você fala bem, né? Você já pensou em fazer um curso de oratória, né, para dar uma palestra, né? Porque o que a gente quer, a Val pode dizer, né, muito mais do que eu, que a gente ressignifica esses alunos um curso de uma graduação, de uma pós-graduação, para que eles voem mesmo, né, para que eles estudem muito mais, né, para que eles sejam palestrantes e sejam aí professores que deem cursos para fora. E assim, para mim, né, Mariana e Val, foi muito significativo, né? E aí que eu comecei a verificar o quanto que esse afeto importa. Né? Importa muito mais do que todos esses conceitos que você tem para ensiná-los, né? Nessa prática aí, dessa profissão, dessa formação profissional. Mas foi uma simples palavra, né, que falou que, assim, parece que abriu, né, o olhar dele, abriu aí o peito dele e disse: nossa, é uma luz, é um caminho que eu vou seguir. E isso é importante. Tem um livro que eu gosto muito, que vai dizer que que educar é manter a fé nas pessoas, né? E eu acho que é justamente isso. Eu acho que é olhar para aqueles nossos alunos, por mais difíceis que eles sejam, né? Por mais que eles tenham determinadas dificuldades, por mais que eles não se enquadrem nos padrões que a sociedade diz que ele precisa se enquadrar, né? Por mais que ele não seja o mais habilidoso, ele não tenha o cabelo, ele não tenha a cor da pele, enfim, que a gente olhe para essas crianças e a gente mantenha a fé nelas. Porque é essa fé que vai fazer você olhar para o seu aluno e dizer: você fala muito bem. É essa fé na pessoa que vai fazer você abraçar, né? Então, quando você tem fé nas pessoas e você olha para as crianças e você fala: não, ela pode sair da estatística, né? Ela pode ser diferente. Ou quando a gente está na graduação, né, nos cursos de pós-graduação, e eu vejo os meus alunos fazendo, acabou a graduação, entrou no mestrado, e aí me manda: professora, eu estou aqui, não sei o quê. É uma fé, né, que a gente deposita neles, e eles depositam na gente, e não tem satisfação melhor, né, do que a gente ver os nossos alunos voando, e os nossos alunos aí, e até hoje as minhas professoras, quando elas me veem em simpósios, né, ou quando elas veem alguma coisa, elas vêm falar comigo também. E elas falam: ai, que orgulho, você sempre foi, não sei o quê. E eu acho que é justamente esse papel que a gente vai eternizando, né? O educador se eterniza em cada ser que educa. E eu acho que a gente vai se eternizando aí a partir desse processo. Tem pergunta aqui no chat para vocês. É a pergunta da Emanuela Barros Casulo Ferreira. Muito obrigada, Emanuela, pela sua participação. E ela está querendo voltar um pouquinho no assunto da motivação. E ela está perguntando se a motivação está ligada ao foco do aluno, né? Então, como que a gente pode trabalhar com a motivação para fazer com que o aluno tenha foco, ou se a gente precisa destinar as tendências desse aluno, como é que funciona isso? Eu respondo, a Mariana? As duas.
A pergunta foi para as duas, na verdade. Acho que vocês podem debater o assunto, que é bem interessante. Eu acho que, assim, existem, né, os distúrbios de aprendizagem. É claro que manter o foco e manter a atenção, ele pode ser um distúrbio de aprendizagem, mas eu considero que esse professor, ele precisa verificar numa avaliação diagnóstica quais seriam os conhecimentos relevantes para aquele grupo de aluno e se ele vai ensinar um conceito novo, né? O quanto que esse conceito ele tenta a interagir com esses conhecimentos prévios que o aluno tenha. E isso vai fazer com que ele se motive, com que ele seja esse protagonista da ação. Ou seja, se eu vou ensinar um conceito para esse meu aluno, eu não vou dar a ele já um conceito pronto, mas eu deixo com que ele discuta, com que ele debata ou que ele pesquise sobre esse determinado assunto. Né? Que tal se eu posso debater esse assunto numa sala da informática, ou se eu posso fazer uma roda de conversa para saber o que ele sabe desse determinado conceito, e a partir daí eu vou fazendo essas interações reflexivas neste processo. Mas para que a gente consiga fazer com que esse aluno tenha a motivação para essa aprendizagem, é preciso fazer com que ele tenha um motivo de aprender esse determinado conceito. Né? Então, na psicologia, por exemplo, a gente pode dizer que a gente tem uma aprendizagem prototípica, né? Ou seja, se eu vou ensinar para o meu aluno o conceito de avião, qual é o conceito inicial de avião que ele tem? Para que esse novo conceito seja seja interativo com toda outra discriminação que ele vem a ter sobre determinado avião. Ele voa, ele não voa, ele tem asa, ele não tem asa, ou seja, aquele conceito, ele traz um significado sobre as aprendizagens anteriores que ele tenha. Ele viu esse avião em que lugar? Né? Ele viu esse avião voando, ele viu esse avião numa propaganda, ele viu esse avião numa reportagem, e aí ele tem esse motivo, esse foco dessa atenção. Né? Então, quando a gente é protagonista da ação, fica muito mais adequado a essa aprendizagem. Né? Como a gente pode citar aí numa próxima oportunidade, né, do diálogo que a Val vai fazer também, que são as metodologias ativas, né? A problematização, estudo de caso, né? Fazer com que esse aluno exponha suas ideias é importante para motivá-lo a essa determinada ação. Né, complementando aí o raciocínio da Carla, eu acho que eu costumo dizer que a gente tem dois lugares aí que a gente pode mexer para trabalhar com a motivação, né? É o antes e o depois de um comportamento. O que é o antes? É o contexto em que a gente vai preparar para que esse comportamento aconteça. Então, a Carla deu o exemplo do avião, né? E se eu tenho ali no meu conteúdo programático, vou ensinar o que é um avião nessa semana, eu posso, então, passar alguns dias ou em determinados momentos instigando a necessidade, né, entre aspas, aí, cavando uma necessidade para que esse conteúdo seja relevante para esse aluno, né? Então, eu costumo dizer que a gente se motiva para fazer algo basicamente porque a gente quer solucionar um desconforto, né? Então, se a gente for fazer aí um scan na nossa vida, a gente se compromete para fazer alguma coisa quando a gente precisa se livrar de algum desconforto ou quando a gente quer acessar alguma melhoria, né? Então, se eu estou desconfortável com alguma coisa, eu preciso então me engajar para, né, sanar ali aquele desconforto, me livrar daquele desconforto. Então, né, de alguma forma, trazendo esse raciocínio para a sala de aula, eu acho que é bacana o professor entrar ali nesse contexto, trazendo curiosidade, trazendo necessidades, né, para aquele aluno, para que então aconteça ali o compartilhar do conhecimento e depois, né, pensando no pós-aprendizagem ali, tudo que a gente falou agora, né, de trazer o afeto, trazer a utilidade, que ele consiga, né, aplicar isso no dia a dia, que ele veja a utilidade daquele aprendizado.
Então, eu acho que o professor entra aí no antes e no depois, no trazendo a necessidade, né? Trazendo, obviamente, conteúdo e depois, né, finalizando ali com, dando possibilidade para que esse aluno utilize, de fato, o conhecimento, né, que ele adquiriu ali numa aula, numa experimentação, enfim. Então, acho que esse componente, né, a gente mexendo nessa estrutura ambiental, a gente conduz, né, os alunos enfim, se comportarem como a gente espera, né? Ou seja, que utilidade tem aprender o que é um avião, né? Para que ele vai utilizar isso na vida, né? Porque se for só para ficar guardado na gaveta, no guarda-roupa, né? Ou no livro, no contexto do livro, na historinha, não tem sentido, né? Aí a gente não pode fazer uma reflexão desse contexto, né? Principalmente para modificar aí essa sociedade que a gente vive, né? Que eu acho que é fundamental modificar por meio da educação, né? Exatamente. A educação, ela está aí, né? E nós temos uma função central para a gente repensar os caminhos que a gente anda seguindo. E aí a gente estava falando que a gente se eterniza, né, em cada ser que educa, e é incrível que a gente acabou, né, nessa mesma hora a gente recebeu uma mensagem da Carol Barbosa, imagino eu que seja a Carol, que foi nossa aluna, Carla, né? E ela está mandando aqui uma mensagem, coincidentemente, na mesma hora. E ela falou, a Carolina hoje é professora, né, na rede estadual, e ela falou que vê essa relação dos professores e alunos, né, que vocês estavam explicando, muito hoje com os jovens, né, principalmente no ensino médio, na pré-adolescência ali. E ela coloca que talvez seja por uma falta de apoio ou carinho da família, em uma fase que é tão complicada, né, onde que os jovens eles estão lidando com tantas mudanças e com tantas questões diferentes, né? Então ela percebe que isso lá com os alunos dela que estão, os jovens, né? Isso na juventude isso fica mais complicado. E aí ela diz que ela percebe que os alunos e as alunas enxergam nela como se fosse um porto seguro, né? Uma referência. E a Carol tem essa percepção e eu também tenho essa percepção de principalmente como as meninas elas me procuram muito na escola, né? Justamente para poder trazer essas questões aí para nós, que são essas questões de referência mesmo que se busca quando a gente percebe a educação. E aí tem uma outra participação aqui, que eu não sei, tá, pessoa, se é o seu nome, mas tá aqui, buguei de novo, deve ser um codinome que você criou aí. E ela diz que ela ou ele, não sei, diz que ver a preferência dos alunos conosco é de transbordar um coração, né? Em saber que a gente pode ajudá-los nas coisas mais simples, a gente pode mudar a vida dessas pessoas. Aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esses comentários da Carol e do Buguei. Sabe que eu me lembrei recentemente, né? Aconteceu faz alguns meses, não faz muito tempo, o quanto a importância, né, do lugar que a gente tem enquanto professor, né? Não só no ensino ali regular, quando a gente pensa também na universidade, isso também é muito potente, né? Há algum tempinho eu estava dando uma aula já num curso de extensão, enfim, para psicólogos formados e tudo mais. E em determinado momento, uma das participantes do curso pegou a palavra e começou a agradecer, né? Eu fiquei surpresa, não era o momento ali. E ela usou uma frase que foi muito bonita, assim. Ela falou, eu tive um problema com a minha professora dessa disciplina, desse conteúdo que você está trazendo. E me marcou muito, porque o problema que eu tive na época da graduação me afastou desse conteúdo, me afastou de algo que eu via sentido. Eu travei, eu nunca mais, né, entrei em contato com esse conteúdo. E agora, ouvindo você falar, ouvindo tudo, a forma como você está trazendo, está ressignificando a minha experiência. Que legal. Até de falar agora, eu estou arrepiada de novo, porque é muito potente. De influência, né? De influência é muito significativo. E olha que estou falando de um profissional formado, né? Pós-graduação e tudo mais. Quando a gente pensa numa criança e num adolescente, né? Que está aí totalmente aberto, uma esponjinha, né? Massinha de modelar.
e que nós temos a possibilidade de modelar, nossa, isso é muito significativo, né? A nossa influência, a influência do professor é extremamente intensa, né? E marca vidas, de fato. Exatamente. E o quanto que a gente precisa, né, Mariana, na fala dessa aluna Carol, linda Carol, o quanto que a gente precisa também entender essas fases do desenvolvimento, né? Porque a adolescência, ela é uma fase complicadíssima, é uma fase que precisa de apoio, que precisa de um olhar, que precisa de um aconchego, né? Muito mais. A criança ela precisa, mas ela precisa de um aconchego diferente e de um olhar diferente do que o adolescente é, porque ele passa por inúmeros conflitos, né? E eu enxergo assim que ele está um caminho, né, entre a cruz e a espada, né? O que eu faço, né, com todo esse arsenal de conhecimento que eu tenho, esses conflitos, né, essas determinadas modas, o corpo perfeito, né, os meninos que querem ir para a academia para se tornarem aí pessoas musculosas, mesmo porque as meninas gostam dessas pessoas musculosas, e o quanto que esse professor ele precisa pautar, né, esse aluno para que ele goste dele mesmo, da forma que ele é, né, com o cabelo que ele tem, com o corpo que ele tem, e a Carol, né, a Val pode falar bem melhor do que eu, o quanto que ela trabalha esse gênero, nessa construção, né, dos alunos, que ela tem essa construção de todas essas mediações aí da aprendizagem que ela faz, né? Então ela se vê como um corpo, e isso faz com que ela seja um espelho para os alunos dela, né? Verificar que aquele corpo é aceito, que aquele corpo é dela e faz parte dessa subjetividade dela, e o quanto que esse aluno se espelha nela, né? Porque, de repente, se a Carol não se aceitasse da forma que ela seria um outro discurso para esse grupo de adolescentes, né? Carol, linda, um beijo grande para você. Sabe a gente fica babando, né? Sabe que eu ouvi você falar agora, Carla, e trazendo talvez aí um assunto que a gente falou agora há pouco, o quanto é importante, né, quando a gente pensa na psicologia, né, o quanto é importante a gente entender tanto das fases do desenvolvimento, né, quanto saber reconhecer ali quando um comportamento dentro de sala de aula não é esperado, né? A Carla citou aí os transtornos de aprendizagem, né? Enfim, que é super importante. E mais do que isso também, a gente entender a função que a educação tem, né? A aprendizagem, os estudos, a escola tem em cada fase, né? Enfim, seja criança, adolescente, adulto, ocupa funções diferentes, né? Quando a gente pensa, a gente estava falando do carinho, da afetividade, quando a gente pensa no processo de aprendizagem, por mais que a gente diga, né, a gente passou aqui um tempo falando disso, que é importante a gente ver a utilidade daquele, né, conteúdo, daquele assunto, daquele tema, a troca com o ambiente afetivo é muito significativa. E o que eu percebo, né? Eu tive experiência aí, tenho tido, né, há alguns anos, a experiência de dar suporte para alunos que estão mal na escola, né? É aquele aluno que está dando problema, que não está dando certo, que não está conseguindo ali produzir o que era esperado. E aí, quando a gente começa a investigar um pouquinho e olhar ali com pente fino toda essa interação, né? O momento, o desenvolvimento, né? Que momento, que função a aprendizagem, a escola tem, né, na vida dele, a gente começa a perceber o quanto a família tem um papel importantíssimo. Por mais que eu precise ter ali, sentir que é útil o meu conhecimento, boa parte da função que a educação tem na vida de uma criança ou adolescente é uma função de dialogar com a família, com o ambiente dela. E eu estou falando aqui de um cenário diferente, inclusive, do cenário da escola pública, né? Já tive esse contato e estou trazendo um contato de escolas privadas e famílias abastadas e que tem ali um monte de recurso, e mesmo assim muitas crianças e adolescentes não produzem, né, não estão ali performando como esperado.
E aí, quando a gente olha na equação, está faltando um componente, muitas vezes, que é esse componente da família estar próxima e presente no processo de aprendizagem, né? E isso é muito significativo, porque por mais que a gente espere, deseje, saiba que é importante ver a utilidade, a gente também quer o reconhecimento pelo que a gente está fazendo. E o que a gente faz enquanto criança e adolescente é estudar, né? E se ninguém reconhece isso, fica capenga, né? Esse processo aí e essa troca com o nosso contexto, com as pessoas com quem a gente convive. Então, essa equação, quando a gente olha a aprendizagem, ela é muito complexa, né? A gente precisa, sim, ver utilidade, mas a gente também quer aprovação e quer a interação de pessoas que a gente ama. Aí, de novo, entra o professor aí como peça fundamental, né? Fazer uma parceria, né, Mariana, entre a escola e a família. Acabou. Meninas, infelizmente, eu gostaria de ficar conversando aqui. Eu acho que, olha, Faculdade Forte, faça mais diálogos educacionais, que a gente vai adorar dialogar aqui. Foi uma delícia conversar com as meninas, com a professora Carla e com a Mariana, que eu adoro. Foi uma delícia a participação de todos. Chegou aqui para mim que a buguei é a Vânia, né, que tem uma página de conteúdo para adolescentes no YouTube. Obrigada, Vânia, pela participação. Chegou outras perguntas aqui sobre metodologias ativas, sobre como que a gente pode trabalhar na pandemia. Então, chegaram várias perguntas e eu já vou deixar o convite para que vocês assistam às outras mesas, porque essas perguntas elas vão ser aprofundadas nas outras mesas. Então, agora, a gente vai começar às 8h30, uma mesa com 2 professores que são doutores em metodologias ativas. E eles vão poder conversar com a gente sobre esse assunto. A gente vai ter, amanhã, às 8h30, uma mesa sobre as teorias curriculares. E a gente vai ter o Daniel e o Pedro, que estudam as teorias críticas e as teorias pós-críticas. As teorias pós-críticas, pessoal, são as teorias que lidam com as diferenças, né? Então, elas vêm de um contexto pós-estruturalista, justamente para perceber que a sociedade é feita de pessoas diferentes. E como que essas teorias dialogam no contexto educacional. Então, a gente vai conseguir conversar mais profundamente sobre todos esses assuntos ao longo do nosso diálogo educacional. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todo mundo. Professora Carla, você sabe da minha admiração e meu respeito por você, né? Nós estamos aí trabalhando juntas há algum tempo. A professora Carla é a professora da disciplina, é responsável, né? Ela vai ter alguns professores convidados. A Mariana poderia ser uma de nossas professoras convidadas, né, Mari? No curso de Teorias Curriculares e Práticas Pedagógicas, a professora Carla escreveu com todo carinho o planejamento da disciplina, e eu acho que essa temática tão importante para a gente que atua na escola, né, e que está nos cursos de graduação e pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, eu acho que fica aí o convite para que vocês conheçam um pouco mais sobre as teorias da aprendizagem que tange a psicologia, e a professora Carla, com muita honra, vai ser a nossa coordenadora nessa disciplina. Eu vou deixar aí um minutinho para vocês se despedirem, meninas, que a gente já estourou o tempo. Obrigada, pessoal. Mariana, foi um prazer conversar com você. Val, como sempre, minha admiração sempre, né, pela sua humanidade, né, pelo seu prazer em estar lá atuando, né, no dia a dia com esses alunos e fazendo toda a diferença. Muito obrigada, e eu quero me despedir com uma frase, posso? Para depois dar aí a palavra a Mariana. Ó, a educação que precisamos há de ser a que liberta pela conscientização, a que comunica e não a que faz comunicados. Paulo Freire. 99 anos do nosso patrono ontem. Lindo. Que lindo. Meninas, que incrível, que honra estar aqui, né, nesse painel. Eu aprendi horrores aqui. Eu acho que no diálogo ele sempre agrega, né? Por mais que a gente conviva com esses assuntos e pratique isso todos os dias, quando a gente dialoga, a gente também expande. Muito obrigada, foi uma honra, né? Eu tenho tido a possibilidade de divulgar um pouquinho da psicologia nas redes sociais, deixo o convite aqui também, né? @marianacristina.psi, e lá tenho compartilhado bastante da psicologia, acessível para o dia a dia, e eu acho que
a gente está aprendendo o tempo inteiro, né? Enquanto professores, na sala de aula, na troca, no dia a dia, no nosso desenvolvimento pessoal. E o conhecimento, ele liberta. O autoconhecimento também. Então, fica o convite para todo mundo, né? Acompanhar lá, @marianacristina.psi. Serão todos bem-vindos. Obrigada, meninas. Foi uma honra.